Bem-vindo à porção diária de grego, eu sou João Paulo e hoje vamos estudar Filemão, versículo 15. Filemão 15, vamos proceder à leitura do versículo. Taka, gar, dia, tuto, ekoriste, pros horan, hina, aionion auto, apekes. Tá? Esse é o nosso versículo. Ele começa ali com o taka, um advérbio, que significa talvez. Então ele tem a conjunção gar, que ela geralmente vem depois do... Ela nunca principia uma oração, né? Mas geralmente é traduzida com antes, que seria um pois. Pois talvez, dia, tuto, ekoriste. Dia, preposição por causa disso, por causa ou através, né? E tuto é o pronome, tá no acusativo neutro singular, e geralmente aparece bastante tudo no Novo Testamento, que é simplesmente isto. Então, ele vai dizer, pois, talvez, por causa disto, e aí vem o verbo, ekoriste, né? Que vem do verbo corizo. O verbo ekorize, você pode ver que ele tem aqui logo no comecinho um epsilon, que caracteriza ou aoristo ou imperfeito, e termina com theta. O theta é característica do passivo. Então você pode ver aqui exatamente isso. Ele está no aoristo, do indicativo passivo, terceira pessoa do singular. Ekoriste, tá? E o verbo corizo é o verbo separar, e ekoriste é o verbo no passivo ser separado, ser afastado, né? E está falando dele porque é a terceira pessoa do singular. Então, talvez seja por isso que ele tenha sido separado pros horan, por um tempo. Pros por horan, tempo por um período. E você poderia até traduzir literalmente assim, de uma maneira direta, né, por hora, mas a ideia é essa, inclusive não tem um artigo, né? Por algum tempo. Essa é a primeira frase. Aqui você tem a primeira frase do versículo, né? Que está aqui. E aí quando chega na próxima é o hina. Hina, ele vai colocar a próxima frase. Aí ele vai para o corizo, né? O verbo... Perdão. Ele vai para o aionion auton apekes. Então ele vai ter o verbo ali, vou tirar esse aqui. O verbo é o verbo apekes, do verbo apeco, que vem de apó e eco. Ter de volta, isso que significa, né? É possuir. E ele está aqui, nota que ele tem um eta no final com iota subscrito. Isso é característica do subjuntivo. Então é o verbo, a segunda pessoa do singular, e ele está no subjuntivo ativo, que é o quê? Para que você possa tê-lo novamente, possuí-lo, né? Então, tê-lo está aqui, o auton. Auton se refere a quem? A onésimo, né? Aí ele coloca a fim de tê-lo novamente, eternamente, aionion, que é um adjetivo que para sempre, eterno, né? Essa é a ideia. Então aqui nesse versículo você tem alguns contrastes interessantes, né? Ele vai colocar o verbo ekoriste em contraste com apekes, e ele vai colocar aqui o pros horan em contraste com o aionion. O ekoriste, ele foi separado
apeques, tu vais possuí-lo, né? Vai tê-lo novamente. E aqui então ele coloca o pros hora, momentaneamente, para aionion, eterno. Ele traça esse paralelo nessa parte aqui, bem interessante, do contraponto entre o ser separado por hora e o possuir ele eternamente. Aí a gente volta um pouquinho para cá e vê essa parte que é bem interessante, que é o talvez, pois talvez, por causa disto, ele tenha sido separado de você momentaneamente. Aqui nesse versículo nós vemos a doutrina da providência de Deus. Paulo então está colocando um propósito na separação dele, embora Onésimo tenha aprontado, tenha fugido, e depois talvez tenha aprontado de novo para ser preso. Mas ele, pela providência de Deus, ele caiu na mesma cela, na mesma prisão de Paulo. Conheceu Paulo. Paulo fala que lá ele gere dá a luz, né? Na questão do evangelho a Onésimo, então ele nasce de novo, e Paulo diz, olha, quem sabe não é que tudo isso tenha acontecido para que essa separação momentânea não se torne em um laço eterno, né? E é claro que tanto a conversão é obra de Deus, quanto o modo da conversão é obra de Deus. Você poderia falar assim, o Onésimo, ele poderia se converter lá sendo servo de Filemon, o seu senhor era crente, é um senhor fiel, ele poderia ver o exemplo dele, ouvir o evangelho e se converter. Mas estava no plano de Deus que tudo isso acontecesse, que ele fugisse, que ele conhecesse Paulo, e então pudesse voltar para o seu senhor, levando essa carta essa que nós temos hoje nas mãos e que é uma obra de arte, né? Escrita por Paulo. Então esse é o nosso versículo, né? Talvez tenha sido por isso que ele, Onésimo, foi separado momentaneamente, por hora, a fim de que tu possas possuí-lo eternamente, né? Como irmão em Cristo. E é o que ele vai falar daqui a pouquinho. Vamos ler então? Taka gar diatuto e coriste proshoran, hina aionion nauton apeques.